Muito boa noite a todos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Uma alegria, uma satisfação estarmos aqui novamente, junto com o Paulo Neto e agradecendo também a presença de vocês que têm nos brindado com essa boa audiência a cada Polêmica Espírita. Estamos no 34º Polêmica Espírita e convidamos a você que não assistiu ainda a nossos estudos passados, que assista, tem muito material interessante, muitos estudos aprofundados sobre mais diversos temas, e temos percebido que vocês têm atendido aí ao nosso convite, né? Nossos programas anteriores continuam sendo muito bem assistidos, né, com uma boa audiência, e peço a vocês também que deem o seu like, compartilhem, porque assim o YouTube vai também de certa forma, colaborando para a audiência no programa, mostrando ainda para as pessoas que ainda não conhecem esse nosso trabalho aqui pela RAI TV. Bem, antes de tudo, antes de começarmos, vamos dar nossa boa noite ao Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Marlene. Boa noite, Ari. Mais um dia aí que nós vamos trazer um assunto. Não é muito polêmico, não, né, Arthur? Para variar, né? Mas faz parte. É um assunto que eu acho que... não sei se você reparou. Quase toda live nossa alguém fala sobre isso, né? Dá um toque. Aí tal. Então, assim, eu percebi que há um certo interesse em saber quem é, né? E a proposta nossa é justamente isso, é trazer elementos para que qualquer pessoa que vai nos escutar, assistir, vai ter capacidade de identificá-lo. Só isso, né? Exatamente. Lembrando também, antes do Paulo Neto iniciar, que todos esses estudos do Paulo Neto estão lá no site dele, inclusive em forma de e-book, que vocês podem baixar gratuitamente, pessoal. Então, para quem deseja se aprofundar, né, além da palestra aqui na RAI TV, vocês podem baixar lá. E qual é mesmo o endereço do seu site, Paulo Neto? www.paulosnetos.net. Maravilha. Até colocar aqui enquanto você estiver falando, vou colocar aqui para o pessoal, vou colocar até agora, né? paulosnetos.com. Netos, tudo do plural, netos.net. E sempre no final aí, também, o último slide é com endereço. Não, ponto .net. Ponto .net, então vamos lá. paulosnetos.net. Isso, só isso. Pronto, agora sim, pessoal. Então, esqueçam o anterior, viu? Tem jeito de apagar os anteriores? Tem. Já vou apagar aqui. Apaga, estão fazendo confusão. Senão vão parar lá no endereço que nem existe, né? Mas vou apagar sim. Bem, temos também a nossa novidade, né? Que um livro da nossa autoria, que é o Atlântida em uma perspectiva científica. Não sei se vai dar para ver direito, né? Espírita e científica, que em breve nós iremos tratar dele aqui no programa. Estamos apenas esperando a editora soltar os links, né, para que vocês possam adquiri-lo também pela internet, né? Por enquanto, só eu mesmo estou vendendo, chegou essa semana, mas em breve nós faremos um estudo aqui no Polêmica Espírita sobre esse livro, estaremos aí informando a vocês como adquirir. Também, né, super em conta, nós utilizamos os serviços de uma editora, né? Então, isso teve um custo, mas vai ter um valor bem baixo. Bem, Paulo, então, com você a palavra para apresentar esse Polêmica Espírita, cujo tema é Espírito de Verdade. Quem seria ele? Com você a palavra, Paulo. Ok. Esse tema, ou a pesquisa sobre esse tema, surgiu justamente dessa falta de coerência entre os espíritos em definir quem seja. Uns falam que é João Batista, outros falam que não tem como identificar, nós temos texto para tudo quanto é jeito. E aí eu resolvi pesquisar, deu um texto aí de umas 10 páginas, no tamanho A4, e eu divulguei esse artigo, né, que era um artigo, né, em forma de texto e tal, e o pessoal começou a rebater. E cada vez que rebatia, eu ia e acrescentava mais alguma coisa.
Então, eu fui aprofundando, embora da história. O que era 10 páginas, hoje está praticamente 400, não, 100 páginas, porque no e-book estão 208, né? Então, Sim. praticamente 100 páginas, né? A minha editora tinha a ideia de inicialmente publicar no formato de livro impresso, tanto que essa capa aqui que a gente tem aqui está lá, é dessa editora, então é a capa deles que eles fizeram, permitiram que eu usasse e permitiram também que eu disponibilizasse esse arquivo no meu site. Então ele está lá do jeito que iria para a editora, vamos dizer assim. Ok? Bom, então vamos lá. A nossa frase inicial... Vamos lá. De Allan Kardec. Claro, né? Uhum. Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos. O argumento sem réplica. Bom. Falou pouco, mas falou tudo, né? Bom, eu achei interessante porque eu resolvi fazer uma pesquisa, porque tem todas as obras de Kardec em PDF. E em PDF é a coisa mais fácil que tem, né? Você põe o nome ou a palavra que você quer pesquisar e manda pesquisar nas obras todas e pesquisa, né? Então, a coisa é fácil, né? Então, eu achei... eu pesquisei a verdade, né? Que seria o codinome. Então, e as variantes. Então, espírito da verdade, espírito de verdade, espírito verdade, a verdade. Então, achei no todo 84, tirando aí as ocorrências duplas que podiam existir em função de alguma coisa que está na revista Espírita, pode ter ido com alguma outra obra da Básica ou obras póstumas por aí. Então, 84 ocorrências. Obviamente que tem aqui no meio mensagens que são assinadas pelo Espírito de Verdade. Então, um nome citado e mensagens por ele assinado. Eu achei um número até significativo, né? Como que aparece tantas vezes, tá certo? Aí eu fiz isso, mais a título de curiosidade mesmo, para a gente, né, já mensurar a importância talvez da identificação, né? Bom, mas logo de início nós temos um ponto muito importante que é preciso ser esclarecido, porque causa uma confusão muito grande. Então, nossa proposta agora, inicial, é a seguinte: o Espírito de Verdade seria uma individualidade ou uma comunidade de espíritos? Ou seja, é um só ou são vários? Porque isso a gente vê argumento aí. São vários espíritos. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é isso. Sim. Ou se é um, se são vários, né? Vamos dizer assim, né? Então, na Revista Espírita de 1862, nós vamos encontrar interessantes comunicações de alguns espíritos, né? E vou pegar duas de exemplo. Então, a Revista Espírita, esses relatos aqui são nas reuniões da Sociedade Espírita de Paris, onde tinha um diálogo com os espíritos. Aí, bem isso, tá? Então, perguntou se é o espírito de Jobá. Então, dentro dessa reunião que eu estou falando. Vedes os espíritos que estão aqui convosco? Eu vejo. Sobretudo Lázaro e Erasto. Depois, mais distante, o Espírito de Verdade, planando no espaço. Então, aqui a identificação é um, não são vários. Exato. Tá? Ideia de unidade está bem clara, né? Aí vamos no Espírito Sanson, que fez a mesma pergunta para ele. Não vedes outros espíritos? Perdão, o Espírito de Verdade, Santo Agostinho, Lamennais, Sonet, São Paulo, Luís, São Luís, e outros amigos que evocais. Estão sempre em nossas sessões. Ora, se vários nomes, está lá o Espírito de Verdade, é porque é um também. E o artigo U é U. Né? Não são vários. Né? É um só, não são vários. O artigo. Uma pessoa só. Bom, agora nós vamos ver uma fala de Kardec que isso aí vai ficar mais claro do que a água. Tá certo? Ele vai estar lá na Revista Espírita de 1866, ele vai tecer comentários a respeito de uma comunicação sem identificação da autoria, então, ou seja, o Espírito passou a comunicação e não assinou quem era, né? Então, Kardec diz o seguinte: o Espírito, ou seja, esse Espírito que se comunicou, né? Não está dizendo, na verdade, dizendo que os Espíritos superiores se dizem simplesmente Espíritos de Verdade.
né? Eu deixei o suspense para outra página, tá? A qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um e pode ser considerado como nome próprio. Ela, ou seja, a qualificação, é especificada no Evangelho. Então, essa expressão espírito de verdade tem no Evangelho. Kardec está falando. De resto, presta atenção agora, esse espírito se comunica raramente e somente em circunstâncias especiais. Isso é o norte para a gente perceber que é uma entidade de alta elevação e que não está aí toda hora, ok? Então, comunica às vezes, não é todo dia e está lá. Aí, continua Kardec, deve se manter em guarda contra aqueles que se apoderaram indevidamente desse título. Se nós observarmos na revista Espírito, nós não vamos ver nenhum espírito ou alguma mensagem que tenha se passado pelo Espírito de verdade. Por um outro personagem temos e nós vamos mostrar lá na frente. Então, aqui sutilmente, nós já podemos ver que tem alguma coisa, né? Então, um nome conhecido que não pode ser usado assim, né? Qualquer um, né? Então, eu falo assim, quem usa esse nome são fáceis de reconhecer pela prolixidade e pela vulgaridade de sua linguagem. Você vai não pensar, não é ele, não pode ser ele, não é fácil, né? Bom, Revista Espírita de 1868, em uma comunicação do Lacordaire, em Paris de 1862, né, tem-se a informação sobre a participação de espírito de verdade na codificação espírita. Então, agora, vamos ver qual a função dele diante do espiritismo. Uhum. Então, Lacordaire diz, uma multidão de espíritos de todas as ordens. Isso é interessante porque a gente acha que na codificação só participou espíritos superiores. Não. Espíritos inferiores também, espíritos bons também, e os superiores, obviamente, né? Segunda ordem e terceira ordem, então, né? Isso. Uma multidão de espíritos de todas as ordens, sob a direção do Espírito de verdade. Veio em todas as partes do mundo e em todos os povos revelar as leis do mundo espiritual, das quais Jesus havia dado o ensinamento e lançar pelo Espiritismo os fundamentos de uma nova ordem social. Então, qual a função do Espírito de verdade? Então, o Espírito de verdade era o diretor, era o coordenador de todos os espíritos que estavam envolvidos na codificação espírita, ou que vieram trazer aos homens, via Kardec, a codificação ou espiritismo. Então, é uma função importante. E para ter uma função importante dessa, e de ser diretor, coordenador de espíritos evoluídos, superiores, ele tem que ser, vamos dizer, na expressão, tem que ser mais superior do que o superior, deu para entender? Ele tem que ser, deu para entender? Então, aqui já está trabalhando a questão da evolução dele, do grau evolutivo dele, só para a gente, né, perceber que não é qualquer um. Uhum. Comunica raramente, tem uma direção base espírita, então a gente está vendo que a coisa é séria, né, como se diz, não é qualquer espírito. Vamos lá. Bom, então aí a pergunta é, afinal de contas, quem seria o espírito de verdade? Primeiramente, vamos recorrer ao Evangelho para saber a quem este nome poderia qualificar. Porquanto, Allan Kardec, como nós vimos, né, disse que esse era um nome próprio que nele estaria especificado. Nele aqui, no Evangelho. Foi isso que falou? Uhum. Então, no Evangelho, curiosamente, a expressão em verdade vos digo é dita por Jesus por 60 vezes. Eu tirei as passagens duplas. Tá? Olha aqui, um número bem significativo também. Coincidência? Tá certo? Então, quando a gente começa a falar assim, usar uma expressão, em verdade, o tio igual a Jesus, em verdade vos digo, em verdade vos digo. Aí, na boca do povo, fala, em verdade tá chegando lá, pô, entendeu? Vira apelido do cara, não? Acaba pegando, né? Infelizmente, acaba pegando. Bom, podemos ainda acrescentar mais esta passagem do Evangelho que não está somado naquelas lá. Então, é uma passagem narrada em João, no capítulo 14, versículo 6, na qual Jesus disse, ou pelo menos teria dito, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na verdade, nós vemos daí, são frases juntadas numa só. Vamos desdobrá-las? Vamos. Então, vamos. Então, eu sou o caminho, ponto.
Eu sou a verdade, ponto. Eu sou a vida, ponto. Já sacou? Já não daria para se identificar a quem pertenceria, a quem poderia designar o denominado de Espírito de verdade? Aqui já está para mim. Muito claro. Né? Bom, além disso, nós temos a carta de Paulo, de Efésios, Colossenses e 2 de João. 2 de Paulo e 2 de João. Em Cristo também vocês ouviram a palavra da verdade. Tal esperança já lhes foi anunciada pela palavra da verdade. Aí vem João. Não sou apenas eu, mas todos os que conheceram a verdade. E a verdade aqui está no maiúsculo, né? Então, aí na última entrada, devemos acolher a esses homens para que sejamos cooperadores da verdade. Olha, você vê, então, esse nome, essa palavra está lá no meio, então, não cadê que falou que a gente podia identificar lá? Então, está aí. Tem, né? De fato, está lá. Bom, nas obras da codificação, vamos ver o que alguns espíritos disseram a respeito do personagem Espírito de Verdade. São vários, mas vamos pegar só de 3. De Erasto, Antônio e Hahnemann. O criador da homeopatia. Hahnemann. Então, Erasto, são 2 mensagens. Aliás, acho que tem mais uma, mas eu vou pegar essas 2 aqui para a gente ver que ele vai tratar uma de setembro de 61, outra de outubro. Então, na primeira, fala assim, o Espírito de Verdade, o nosso mestre bem-amado. Na outra, ele vai repetir quase a mesma coisa, mas só que ele vai falar assim, o Espírito de Verdade, mestre de todos nós. E observe também que Erasto coloca o Espírito de Verdade como a direção dos Espíritos do movimento. Nós que somos sob a direção do Espírito de Verdade, então estou confirmando o que foi dito lá atrás. Ok? Bom, em Paris, de Erasto de novo, ele vai falar assim, estamos e ficaremos convosco sob a égide, ou proteção, né, vamos dizer assim, do Espírito de Verdade, meu mestre e o vosso. O Antônio, essa mensagem foi dada em Bordeaux, em 1861. Então, ele diz lá, contar com a benevolência sincera e afetuosa do Espírito de Verdade, o Filho de Deus, o qual saberá de maneira incomparável inundar sua alma de felicidade. E, finalmente, bom. Aí vamos fazer um parênteses aqui. Vamos ressaltar as expressões que nós usamos até agora. Nós não, foram usadas pelos Espíritos. Nós não. Então, lá, nosso mestre bem-amado, mestre de todos nós, de nós todos, tanto faz, meu mestre e o vosso, e, finalmente, Filho de Deus. Então, a pergunta inevitável é, a que personagem se pode atribuir, isolados ou conjuntamente, todos estes títulos? Eu só conheço um. Eu só conheço esse aí. Tá? Bom, aí, se pegar só Erasto, nós vamos ver que em setembro de 61, ele vai usar a expressão nosso mestre bem-amado para designar o Espírito de Verdade. Mas em abril de 62, ele vai usar a mesma expressão, só que ele vai atribuir a Cristo. Nós temos 2 mestres bem-amados? Ou só não. Temos... Só um. Então, né? Aí o Hahnemann, então, 64, ó. Cada um procurará, pela melhoria de sua conduta, adquirir esse direito que o Espírito de Verdade que dirige este globo conferirá quando for merecido. Aí a pergunta é, a quem poderíamos colocar como sendo o dirigente do nosso globo? Esse cara aqui. De novo. Né? Então percebemos aí, Paulo, que muitos até contestam essa questão de Jesus dirigente do planeta,
Inclusive, acabam dizendo, né, eu já ouvi falar por aí, que isso foi uma invenção de Rustem, enquanto não foi. Isso está na codificação. A única diferença é que não foi utilizado o vocábulo governador, e Sim, sim o vocábulo dirigente, mas é a mesma coisa. foi Governador feito é aquele que mesmo. governa, é aquele que dirige. Então, é a mesma coisa. Na verdade, Arthur, fora essa que está na codificação, a Sim. primeira que eu encontrei realmente Hum, foi dita por Rustem, mas não exatamente nos evangelhos. Pode ser que lá, eu nem pesquisei, mas eu acho que até lá tem essa expressão, tem isso lá, mas a informação que foi passada é antes dos 4 evangelhos. Numa correspondência que ele faz para Kardec, nós vamos falar. hum, Não, eu não tenho ela aqui, não. Ele vai fazer para Kardec. Então, hum. vai. Não, eu vou falar nela aqui lá para frente. Aí não vou identificar. Lá para frente, Ah, ok. daqui a pouco. Ok. Vamos esperar um pouquinho. Mas eu vou falar assim. Sim. Bom, e aí, nós vamos pegar Leon Denis no livro Cristianismo e Espiritismo, onde ele diz: a passagem de Jesus pela terra, seus ensinamentos e exemplos deixaram traços indeléveis. Ainda hoje, ele preside os destinos do globo. Opa, preside os destinos do globo é o que então? Em que viveu, amor, sofreu. Governador espiritual deste planeta, aqui é taxativo. Sim. Né? E Uhum. veio com o seu sacrifício, encarreiraram, coisa que colocou o planeta, né, para a senda do bem, e, presta atenção agora, é sob a sua direção oculta e com seu apoio que se opera essa nova revelação. Então, é mais um que está falando que o Espírito de Verdade está por trás. Aqui já não é Espírito de Verdade, é Jesus. Opa, peraí, mas Sim. se for falar que o Espírito de Verdade lá, agora nós estamos falando que é Jesus que está por trás? Então, vamos lá. Tem alguma coisa a ver com a outra. Não é? Bom, e então aí o Espírito Chateaubriand, em janeiro de 1860, vai falar assim: sois guiados pelo verdadeiro gênero do cristianismo. Eu vos disse, é porque o próprio Cristo preside os trabalhos de toda a natureza que estão em vias de cumprimento para abrir a era de renovação e de aperfeiçoamento que vos prediz os vossos guias espirituais. Então, ele está falando presídio que trabalhos? Trabalhos da codificação. Mas espera Sim. aí, lá atrás não foi falado que quem preside os trabalhos é o Espírito de Verdade? Aqui nós já temos duas informações, de Leon Denis e de Chateaubriand, que quem preside é o Cristo. Nós não temos 2 presidentes, com certeza. Então, significa que o quê? A conclusão, para mim, é óbvia, que o Espírito de Verdade é Jesus, ou Jesus é o Espírito de Verdade, tanto faz. É. Para mim, não tem dúvida nenhuma mais. É. Né? Bom, na Revista Espírita de dezembro de 1963, do mês de dezembro, há um registro de uma comunicação de São José, ocorrida em 17 de setembro de 1863, da qual destacamos o seguinte trecho. Então, São José que está falando, sou eu não. Pregai a boa doutrina, a doutrina de Jesus, a que o próprio Divino Mestre ensina em suas comunicações, que não fazem senão repetir e confirmar a doutrina dos evangelhos, ok? Beleza. Você tem notícia de alguma comunicação de Jesus na codificação? Não. Assim não, Mas, do Jesus. pois é, mas tu não está falando que ele comunica? Sim, pois é. Mas você tem lá a comunicação ensinada de Jesus? Não. Não. Vamos ser tão. Tem 3, nós vamos falar delas. Só Sim. 3. Nós vamos falar delas Aham. lá na frente. Aham. Mas então está afirmando que ele comunica. Então ele está lá. Então é isso que é importante. O fato é que eu só chamei atenção para isso. Ou seja, ele estava lá, presente, diante. Então fecha com ele, preside, entendeu? As coisas estão se fechando, ou se completando, melhor dizendo. Completando umas com as outras informações. E a respeito do médico, Kardec fala assim: ó, essa comunicação foi obtida por um operário médico completamente letrado. Então, ele quer dizer, essa comunicação é confiável. É isso que eu estou falando. Né? Ó, e letrado que sabia apenas assinar o nome.
desde que a média escreveu um pouco, mas muito dificilmente. Não se pode, pois, supor que a dissertação acima seja a obra de sua imaginação. Ponto. Ele deu como autêntica. Uhum. Né? Bom, aí em Marcos 67 tem uma mensagem assinada simplesmente um espírito que fala sobre a regeneração da humanidade. Nela, nós vamos ler o seguinte. O que foi predito pelo Cristo deve se realizar. A luz que ilumina todo homem, vinda a este mundo, brilha de novo sobre nós. Porque aquele que recebe a missão de vos regenerar, retorna. E ele disse, bem-aventurados aqueles que conhecerem o meu novo nome. Brilha de novo? Novo nome. Uhum. Brilha de novo, novo nome? Retorna? Quem é esse cara que teve aqui? Que tá, brilha de novo é porque quem teve aqui está voltando. Não é mesmo? Uhum. Então, agora nós temos que pegar o livro Apocalipse. Embora eu não goste muito desse livro, é muito, muito complexo para o meu gosto, mas tá lá. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna do templo do meu Deus, e daí nunca mais sairá do trono, né? Escreverei sobre ele e o meu novo nome. Opa, já vi isso em algum lugar. Meu novo nome, e lá em cima está falando meu nome. Então, estou falando de Cristo. Que essa passagem se refere a Cristo. Do Apocalipse se refere a Cristo. Né? Então, tá aí. Outra dica, né? Então, muito importante é também buscarmos fontes, aqui que nós vamos encontrar os tempos, fontes sobre este assunto fora das obras da codificação, para que a sua identificação fique mais consistente. Né? Primeira fonte, Rustem. Tem uma carta que ele envia para Kardec, que Kardec publica na Revista Espírita. E ele vai falar, parece que, eu esqueci de colocar aqui, mas parece que é do mês de junho, foi registrado no mês de junho. Aí ele vai fazer uma referência que dá a impressão que essa carta foi escrita entre abril e maio, ok? Essa carta que nós vamos falar dela com um trecho. Bom, os evangelhos, os 4 evangelhos, eles começaram a ser escritos em dezembro de 1861 a maio de 1865. Ou seja, essa carta de Rustem para Kardec é muito antes do início do recebimento dos 4 evangelhos. Ficou claro? Sim, e como nós já vimos aqui, Rustem era um adepto até bastante Rigoroso entusiasmado. Né? Ele desviou do caminho depois. Então, para mostrar. Exato. Por isso que é importante explicar, porque, não, mas o cara lá citou Rustem. Não, peraí, tem um contexto que a gente precisa trabalhar. Então, dentro da carta de Rustem, várias coisas, nós pegamos um trecho, que é o seguinte, agradeço. Então, fala de Rustem, ok? Fala de Rustem. Agradeço a esses divinos mensageiros por terem vindo nos ensinar que o Cristo está em missão sobre a Terra. Está fechando com a informação que nós vimos, que Cristo está lá de novo? Então, está fechando. Né? Para a propagação e o sucesso do Espiritismo. O Cristo, aí vai colocar entre parênteses para explicar, chamado por eles Espírito de Verdade. Eles quem? Os Espíritos se manifestavam na cidade de Bordeaux. Né? Me perguntava, mas onde está, pois, o Cristo em missão na Terra? A verdade comanda, lembra lá, dirige, coordena, direção, está fechando também. Segundo a expressão do Espírito de Magos, bispo das primeiras idades da igreja, essa falange de espíritos enviados por Deus em missão sobre a Terra, para a propagação e o sucesso do Espiritismo. Está tudo batendo com o que foi falado antes. Sim. Não tem nada diferente. Não tem nada destoando. Então, por que eu não vou aceitar essa mensagem dele? Como mais uma fonte. Até mesmo que ela não é isolada, né? Ela não está isolada. Então, ok? Agora, no círculo cristiano espiritista de Lérida, na Espanha, em meados de 1873,
são recebidas 2 mensagens mencionando o nome Espírito de Verdade. Uma delas foi ensinada por São Paulo. Ensinai aos que não têm fé as excelentes e doces verdades do Espiritismo que o bom Senhor vos concedeu por seus enviados, porque a verdade se aproxima e é necessário que os enviados lhe preparem o caminho. Em verdade eu vos digo que o Cristo já recebeu a palavra de Deus, já desceu da região de luz e está entre vós. Como? O que está entre vós? Como a verdade. Percebe? Então as coisas estão... Sim. Né? E, finalmente, no livro Missionários da Luz, tem um determinado momento lá que Alexandre, o instrutor Alexandre, vai falar para André Luiz o seguinte: o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Bom, Espírito de verdade, que é o próprio Senhor. O Senhor aqui, muitas vezes, aliás, biblicamente falando, a palavra Senhor pode ser designação para Deus e para Jesus. Mas, no caso, com certeza, que é para Jesus. Sim. Tá certo? Até mesmo, o próprio Jesus, tá vendo? Ele já começa citando o nome de Jesus lá no início. Então, essa relação, o próprio Senhor, então seria dizer, o Espírito de verdade que é o próprio Jesus, para ficar bem mais claro. Sim. Ok? Então, nós temos 3 pontos diferentes, trazendo a mesma informação e dando o mesmo caminho. Né? Bom, aí nós pegamos do livro Expoente da Codificação Espírita e vai citar todos os espíritos que participaram da codificação, e nós listamos eles aqui. Esses que estão coloridos, eu colori só para a gente destacar, porque são os mais conhecidos, ok? Os mais conhecidos, só por isso. Aí eu faço a seguinte pergunta: quem teria condições evolutivas para coordenar esses espíritos que participaram da codificação? A coordenação a nível espiritual é por merecimento e evolução. Os superiores comandam os inferiores. Sim. Da lei. Né? Sem imposição, sem nada. E eles aceitam esse comando de uma forma tranquila, tá certo? Então, assim, quem tem evolução para comandar todo mundo que está aí? Então, por exemplo, antes está falando que o Espírito de verdade é Jesus. Fecha. Jesus tem evolução para comandar todo mundo que está aí. A meu sentir. Né? Bom, nós temos o pesquisador Washington Fernandes, na revista Anuário Espírita de 2008, as páginas 51 a 62, ele publicou um artigo cujo título é 32 evidências de ser Jesus o Espírito Verdade e as respostas para os 7 argumentos dos negadores. 32 evidências. Eu não cheguei a tanto. Mas o que eu estou querendo mostrar é que outro pesquisador que foi a fundo chegou na mesma conclusão que eu cheguei. Então, quem nega a minha impressão, posso estar errado, é que não aprofundou na questão. Porque se aprofundar, vai chegar no mesmo que nós chegamos. No meu caso, e do Osho e de outros aí também que pesquisaram mais profundamente. Ok? E o que o Washington fez? Ele pediu a alguns artistas plásticos que pudessem pegar esse artigo dele e pudesse bolar uma imagem que representasse o resultado da pesquisa dele. Eu não sei se ele fez concurso ou o que ele fez, mas sei que a imagem surgiu através do Ismael Tosta. É isso? Ismael Tosta. E a imagem que ele fez é essa. São várias imagens, aliás, que ele fez. Várias imagens que ele fez. Eu tenho o artigo dele com essas várias imagens que ele passou depois. Essa é uma delas. E essa que nós estamos trazendo aqui é uma que representa
uma reunião em fevereiro de 1862, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na França. O que nós temos nessa imagem? O que representa essa imagem para nós? Nós estamos aqui, obviamente, numa reunião da sociedade. Nós temos o público, nós temos os médiuns e o coordenador dos trabalhos. E aqui começa a aparecer o quê? Vários espíritos que se manifestavam nas reuniões, principalmente os mais frequentes. E aqui nós temos um de destaque. Quem é? Jesus. Tá? Essa imagem está lá no centro de pesquisa do Eduardo Monteiro, como é que chama lá? Centro de Documentação. Esqueci o nome completo. É o nome comprido, né? Agora me pegou. Pois é, mas essa imagem está lá, foi um painel bonito, está lá, né? No Centro de Documentação Espírita Eduardo Costa Monteiro, ou Carvalho Monteiro. Carvalho Monteiro. Carvalho Monteiro. Então, tem essa imagem bonita, grandona, não é linda mesmo, muito bonita. E bem representativa. E só a título de detalhe, o que aparece nessa imagem muito curioso, Arthur? Você consegue? É bem curioso mesmo. O cara foi nos mínimos detalhes, cara. Essa imagem é fantástica. Jesus aparece numa... Não. Aqui embaixo tem mais espírito, tá vendo aqui, ó? As imagens apagadas aqui, ó. Tem mais é verdade, agora que eu tô percebendo. Mas não é isso, não. Tem essa imagem aqui, sabe o que é essa imagem aqui? Que o cursor tá na ponta do cursor ali? Não. A imagem de São Luís. A imagem do santo São Luís, que tinha na Sociedade Espírita de Paris. E o próprio Kardec fala isso, numa revista espírita. Que o cara falou que lá tinha um punhado de coisa. Não, lá tem uma mesa, tem a imagem de São Luís, e descreveu as pouquinhas coisas que tinha lá. Cara, isso é fantástico. Olha o detalhe que o cara pegou. Né? E a maioria dos espíritos não sabe disso. Não sabe dessa informação. Né? Mas tá lá, pode pesquisar que você vai achar. Bom, e para confirmar o que foi encontrado a respeito da edificação do Espírito de Verdade, vejamos ainda o que o próprio Allan Kardec disse a respeito. Ou melhor dizendo, as pistas que ele nos deixou. Porque, na verdade, ele não vai falar diretamente, vai deixar pistas que nós vamos chegar à conclusão. Mas antes é preciso explicar 3 pontos com os quais tiram argumentos contrários a essa identificação. Temos que deixar tudo bem claro. Ou seja, então tem 3 argumentos que o pessoal usa. Não é Espírito de Verdade por isso, por isso, por isso. Então nós vamos trabalhar esses 3 pontos e fazer o contraponto nos 3 pontos para ver se tem sentido ou não, né? O primeiro ponto, o primeiro ponto seria que o espírito foi denominado de espírito familiar. O segundo ponto, que um espírito superior não dá pancadas. E o terceiro, o último ponto, que foi identificado, que Kardec o identifica em um certo ponto, como um ilustre filósofo da antiguidade. Então, Kardec nos fornece os elementos para derrubar todas essas objeções sobre a identidade do Espírito de Verdade como sendo Jesus. Vejamos cada uma delas. Quanto ao fato de tê-lo designado de espírito familiar, não se deve desconsiderar que Allan Kardec explicou que, nessa época, ou seja, em 1856, não se fazia distinção entre as diversas categorias de espíritos simpáticos. Dava-se a todos eles a denominação geral ou genérica de espíritos familiares. Então, tudo que aparecer é espírito familiar. E lá na frente nós vamos ver isso. Kardec falando isso. Tá? Eu não coloquei aqui porque eu vou colocar lá na frente para não ficar repetindo. Quanto à questão das pancadas, nós vamos encontrar a explicação no Livro dos Médiuns, no item 145. Kardec comenta então. Resta-nos desfazer um erro muito espalhado. O de se confundirem todos os espíritos batedores, de se confundir com os espíritos batedores, todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas.
Então, é pancada e espírito batedor. Então, não, isso é confusão que vocês estão fazendo. Não é bem assim. Então, a tipologia, ou seja, a pancada, né, constitui um meio de comunicação como qualquer outro. E que não é mais indigno dos espíritos elevados do que o da escrita ou palavra. Então, isso não é faz o espírito ser indigno, porque estamos por pancada, né? Comunicando. Todos os espíritos, todos, bons ou maus, podem servir-se dele tão bem quanto dos demais. Ponto. Né? Não estabeleceu distinção nenhuma. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias e não um instrumento de que se utilizam para exprimi-las. Claro. Olha lá, aqui, bem claro, né? Muito claro. Aí ele vai lá. Sem dúvida, eles, os espíritos superiores, preferem os meios mais cômodos, sobretudo mais rápidos, porém, em falta de lápis e papel, não hesitarão em valer-se da vulgar mesa falante. E a prova disso é que, por esse meio, ou seja, o meio da mesa falante, se tem obtido os mais sublimes ditados. Assim, pois, nem todos os espíritos que se manifestam por pancadas, eu acho que tem um erro aí, por pancadas, são espíritos batedores. Acrescentemos que, além de agirem quase sempre por conta própria, também são, com muita frequência, instrumentos de que se servem os espíritos superiores quando querem efeitos materiais. Ou seja, eles usam os espíritos, outros espíritos, para fazer a pancada, não ele propriamente. Ele pode dar pancada, como pode usar um outro espírito para dar pancada por ele. É isso que ele está falando. Então, o fato de se manifestar em pancada, então, não faz diferença nenhuma. Familiar também não foi. Então, só restou para nós uma, né, alternativa agora, né? A questão do personagem. Bom, sobre a referência ao personagem, vejamos a evolução dessa informação. Kardec vai mudar a fala ao longo do tempo. Em 1856, em Obras Póstumas, nós temos uma manifestação ocorrida em 25 de março de 1856, onde Kardec fala que o Espírito usou o codinome A Verdade, se abstendo de revelar quem realmente teria sido. Bom, assinou A Verdade, não falou mais não. Bom, em 1858, na obra Instruções Práticas sobre as Manifestações do Espírito, que seria aí a primeira edição, vamos dizer assim, do Livro dos Médiuns, né, que acabou o Livro dos Médiuns substituir essa obra, né? É a primeira vez que Kardec fala em suas obras sobre a manifestação do Espírito de verdade, diz que o Espírito usou um nome alegórico, e que soube depois, por outros espíritos, ter sido ele um ilustre filósofo da antiguidade. Embora eu acho que essa designação cabe em Jesus, não vejo problema nenhum também não. Tá? Mas, em 1861, que ele vai publicar o Livro dos Médiuns, então substituindo essas Instruções Práticas, e vai, ao relatar novamente essa mesma comunicação, olha, você vê, a mesma comunicação, e já diz que que soube por outros espíritos, que pertence a uma categoria muito elevada e que desempenhou na Terra papel importante papel na Terra. E aí? Então, Kardec mudou a informação. E qual a informação que vale? A primeira ou a última? É isso aí, Júlio. Obrigado, viu, pela informação. É isso, ó. Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro. Obrigado, Júlio. É um nome bem comprido. Desculpa aí para esquecer. Fica claro, Arthur? Então, assim, para mim, eu vou ficar dando de informação. Ela encaixa Jesus? E claro que encaixa. Pertence à categoria muito elevada, do Espírito Puro. Sim. Que desempenhou na Terra importante papel. Sim. Então, qual o problema? Eu, para mim, para falar, igual eu disse, para bem da verdade, até um ilustre filósofo eu já aceitava. Estou falando por tudo que eu tinha visto já até agora, entende? Porque isso é um detalhezinho que
não vai derrubar o resto. Não tem a força para derrubar o resto. Mas você vê que o próprio Kardec mudou a fala, ou a forma de descrever esse personagem, e que agora fica muito claro. Né? Então, é o seguinte, quem não pesquisa fica com a primeira informação, quem pesquisa já chega na segunda. Esse que é o problema, na pesquisa mais aprofundada, né, que eu quero dizer. Né? Então, voltando um pouquinho lá, que eu fiquei um pouquinho na dúvida. Quando é que, então, aparece a primeira informação de Jesus, dirigente do Globo? Não, dirigente do Globo... ideia. Não, dirigente do Globo tem que voltar lá atrás, Arthur, para ver quem que falou lá. Foi na codificação ou foi o Rustem? Eu fiquei na dúvida aí. A codificação fala assim. Vamos lá, peraí, eu estou na página 41, vamos lá de trás. Vamos lá, que é importante também. Porque tem essa alegação, né? Essa alegação de que essa informação é do rustanismo. Não. Eu mostrei, eu chamei a atenção que não é. Aqui, vamos lá. Então, aqui que começa a situação. Vamos lá. Esse aqui não fala, né? No outro também não fala. Também não. Filho de Deus. Eu acho que é 1860 que vai começar a falar. Aqui, ó. Hahnemann. 1864. Tá? Aí vem Leon Denis. Eu devia ter colocado a data que publicou essa obra dele aqui. Mas foi uma das primeiras obras dele, né? Então ele fala então tem outra fonte falando. Né? Então, não podemos falar que é só Rustem, né? Ele fala, mas não é só Rustem. Essa aí, Chateaubriand não falou nada, não? 1860? Não. Olha lá, ó. Passou aí o Chateaubriand. Passou aí, ó. Essa aqui? Essa? Tá. Essa, ó, Chateaubriand. Aí Presídio dos Trabalhos, né? Presídio dos Trabalhos, tá. Ok? Então, assim, essa informação, vamos dizer assim, não vem só de Rustem. Sim. E de mais a mais, quando Rustem conversou com Kardec, ou passou essa informação para Kardec, ele ainda estava naquela condição de adepto do espiritismo, não tinha desentendido com Kardec, então não tinha essa briga toda. Perfeito. Então tem que separar o momento histórico, senão o bicho pega. Reconhecido pelo próprio Kardec, inclusive. Já que a gente questiona as obras de Rustem, nós não podemos trazer para sustentar a ideia. Então, aqui não é obra de Rustem, não tem nada a ver com os 4 evangelhos. Tá? Isso é diante dos 4 evangelhos, ficar bem claro. Né? Para não bom. Agora nós vamos ver as questões das mensagens. Então, vamos analisar a comunicação 9, inserida no capítulo 31, que tem o título Dissertações Espíritas, de O Livro dos Médiuns. Então, a mensagem está assim: vem eu, vosso Salvador e vosso Juiz, venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer a verdade para as trevas. O Espiritismo, como antigamente o fez minha palavra, antigamente. Reino de meu Pai, só raramente me comunico, vontades do meu Pai, sinto-me tomado de muita compaixão pelas vossas misérias, pelas vossa imensa fraqueza. Então, quando a gente lê essa mensagem, não tem outro jeito. E vai identificar como sendo Jesus. Sim. Porém, não tem assinatura. Logo abaixo da mensagem não tem assinatura. E Kardec insere uma nota. Uma nota explicativa. Então, ele começa a nota seguinte. Obtida, ou seja, a mensagem, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris. Qual é o recado que ele está dando aí, Arthur? Ele está falando para nós, a forma que eu entendo, essa mensagem é confiável, o médium é confiável, então confie. Né? E já está destacando o médium. Não é qualquer um, é um cara que está lá, que eu comunico, eu conheço o médium, né? Ok? Destacou o médium, então pode mostrar a importância. Aí ele continua. Então, essa comunicação foi ensinada por um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o instinto em favor de sua autenticidade. E porque dele muitas vezes se tem abusado demais. Dele tem se abusado demais. Esse nome se abusa, o outro não.
Uhum. Em comunicações evidentemente apócrifas. Este nome é o de Jesus de Nazaré. Ponto. Não duvidamos de modo algum que ele possa manifestar-se. Mas, se os espíritos verdadeiramente superiores somente o fazem em circunstâncias excepcionais, a razão nos proíbe acreditar que o espírito puro por excelência responda ao chamado do primeiro que apareça. Então, se não é ficar invocando, quem vai aparecer aqui, né? Você está falando. Mais evoluído. É por essas considerações que temos sempre evitado de publicar algo que traga esse nome. Peraí. Por essa observação, temos sempre evitado de publicar algo que traga esse nome. Então, tem outras comunicações assinadas por Jesus. Uhum. Ok? E julgamos que ninguém será cuidadoso excessivamente no tocante às publicações desse gênero, que só tem autenticidade para o amor próprio e cujo menor inconveniente, presta atenção agora, cujo menor inconveniente é fornecer armas aos adversários do espiritismo. Uhum. Aí quiser cair de pau mesmo, cara. Se ele fala assim, não, aí eu brinco assim, Arthur. Vou ser Kardec, tá? Nós estamos lá no ano de 1857, eu cheguei. Gente, vocês não sabem da maior. Jesus é meu guia e está falando para criar uma nova religião. Eles iam cair de pau na gente e não ia ver espiritismo igual nós estamos vendo hoje. Então, Kardec soube quem era e não podia falar. Sim. Ele teve que segurar. Uhum. Tá? Embora nós vamos ver que ele solta sem querer essa informação. Tá? Então, lá, como já dissemos, quanto mais elevados são os espíritos na hierarquia, contanto mais desconfiança devem os seus nomes ser acolhidos. Então, ele tem um cuidado muito grande. Ele tem o cuidado, ele demonstra isso. Né? Na comunicação acima, reconhecemos apenas uma coisa: a superioridade incontestável da linguagem das ideias. Deixamos, porém, que cada um julgue por si mesmo se aquele de quem era traz o nome a desaprovaria ou não. Bom, vocês que acreditam, vocês vão julgar. Eu não vou forçar vocês a acreditar que é dele ou não. Está assinado, ponto. Perfeito. Só que ele vai comentar. Tem outra coisa aqui. Antes disso. Nós vamos comentar duas mensagens assinadas de Jesus. Mas antes disso, uma outra situação. Então, não vem aqui, venha como outrora, tal, né? Ok? Bonitinho? Uhum. O que acontece? Se nós formos ver o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que é o Cristo Consolador, nós temos 4 mensagens assinadas de Espírito de Verdade. Não sei se você se lembra. Na instrução dos Espíritos, são 4 mensagens. Né? Sim. E, coincidentemente, essas mensagens têm um título: Advento do Espírito de Verdade. Olha, o título do capítulo é o Cristo Consolador, depois fala Advento do Espírito de Verdade. Então, olha, você vê a sutileza da coisa aí. Uhum. Tá? Bom, julgamos que há alguma relação, né, que alguma relação tem que haver entre os dois títulos, Cristo Consolador e Advento do Espírito de Verdade. Né? Bom, só que lá no... Então, veja bem, vamos voltar aqui para a gente localizar, para ficar bem claro. Essa mensagem está no Livro dos Médiuns, e lá Kardec fala que quem assinou foi Jesus de Nazaré. Ok? Essa mensagem vai parar no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, que é a mensagem número 5. Só que lá no Evangelho, quem vai assinar? Espírito de Verdade. Olha, se eu tenho uma mensagem que tem assinado Jesus de Nazaré, e a mesma mensagem lá assinada Espírito de Verdade, então para Kardec, Espírito de Verdade era Jesus. Para mim, não tenho dúvida nenhuma disso. Muito claro. Mensagem, ele faz alguns ajustes na mensagem, e as pessoas questionam isso. Mas nós vimos que ele consertou a mensagem recentemente de um espírito lá, não sei se eu era, e o espírito até agradeceu. Ele falou assim: obrigado por ter... Foi até mostrado aqui no Polêmica Espírita. Foi, nós falamos disso. Então, o Kardec ajustava, que o professor ajuste, porque o teor dela está todo lá. Né? Então, como é que Kardec vai mudar a mensagem de Jesus? Ele mudou, pronto. Mudava. Acertou, ajustou, melhor dizendo, né? Ajustou, nem mudou. Ajustava, exato. É diferente. Bom, então agora nós vamos para as outras 2 mensagens.
Então, nesse mesmo capítulo, um pouco mais à frente, Kardec vai tratar das comunicações apócrifas, ou seja, que não são verdadeiras, são comunicações falsas. E lá ele vai apresentar duas comunicações que têm a assinatura de Jesus, das quais, em nota, diz o seguinte. Então, põe as duas comunicações e depois ele vai fazer uma nota, ok? Indubitavelmente, nada há de mal nessas duas comunicações. Porém, teve o Cristo alguma vez essa linguagem pretensiosa, enfática e empolada? Faça-se a sua comparação com a que citamos acima, firmada pelo mesmo nome, e ver se há de que lado está o cunho da autenticidade. O que nós podemos tirar aqui? Então, ele está falando assim, compare essas duas com a de cima, que é autêntica. Ok? Não é isso que eu estou falando? Qual que é autêntica? Deu para entender agora? É exatamente essa que ele colocou, que é Jesus de Nazaré, mas que ele leva lá para o Evangelho segundo o Espiritismo com a assinatura de o Espírito de Verdade. Qual a dúvida, então? Mas ainda tem mais. Agora sim. Ele vai, sem querer, ele vai soltar. E aqui eu tive que... Sabe que quando o negócio dá aquele estalo, ó, tá aqui o negócio, a gente não percebe. Você lê, não percebe. Depois dá aquele estalo, sai aqui. Então, no Livro dos Médiuns, quando Kardec fala dos sistemas engendrados para explicar a manifestação dos espíritos, ele vai se referir ao sistema uniespírita ou monoespírita, que é o item 48. Então, ele vai dizer o seguinte: enquanto uns atribuem todas as comunicações só ao diabo, que pode dizer coisas excelentes para tentar, outros pensam que só Jesus se manifesta e que pode dizer coisas abomináveis para experimentar os homens. Então, eram duas correntes. Uma corrente que só o demônio manifestava, outra que só Jesus. Ok? Quando lhes objetamos com os fatos de identidade que atestam a presença de parentes ou conhecidos, respondem que é sempre o mesmo espírito diabo. Se passando do seu parente, né? Aí lá. Segundo uns, o Cristo, segundo outros. Então, ou seja, o diabo segundo uns e o Cristo segundo outros. Né? Que toma todas as formas. Então, aquele parente seu, para umas pessoas, é o diabo se fazendo seu parente, e para outros é o Cristo se fazendo seu parente. Ok? Agora ele continua lá, o raciocínio dele. Ó. Mas não nos dizem por que razão os outros espíritos não podem comunicar-se. E com que objetivo o espírito de verdade viria nos enganar, apresentando-se sob falsas aparências para iludir uma pobre mãe, fazendo-lhe crer que tem a seu lado o filho por quem chora. A razão se nega a admitir que o mais santo de todos os espíritos se rebaixe a ponto de representar semelhante comédia. Qual o problema que tem nesse argumento de Kardec? Hein? Como? O que você perguntou? Qual o problema que tem nessa explicação de Kardec? Ele entrega aí, né? Captou, né? Veja bem, aqui é sutil, gente, depois de muito tempo que eu percebi. Então, veja bem, quando ele diz assim, o pessoal fala assim, o demônio é o Cristo. Então, o argumento dele tinha que ser, com que objetivo o Cristo viria nos enganar? Porque eles não falavam que o Espírito de verdade que está manifestado. Falavam que era o Cristo. Então, o argumento lógico é, com que objetivo o Cristo viria nos enganar? Exato. Quem é o Cristo? O mais santo de todos os espíritos. Fechou? Sem querer, entregou aí. Sem querer, entregou aqui. Muito aqui bom. É muito sutil. Depois de muito tempo que caiu a ficha, sabe? De tanta as pessoas ficar questionando, a gente vai lendo de novo e tal, e aí começa a perceber a realidade. Meu Deus, o negócio está aqui, cara. Ele se entregou. Não era o objetivo dele, né? Mas ele se entregou, foi aqui. E aqui não tem dúvida nenhuma se a gente interpretar o texto como ele deve ter sido feito. Tá certo? Que para mim é lógico.
Muito lógico. Ou seja, Muito. ele tinha que ter usado a palavra Cristo, não Espírito de verdade. Né? Realmente fica difícil até de entender, né, Paulo, como é que surge uma outra versão, né, como essa que você apresentou logo no início, que o Espírito da Verdade seria uma pleiade de espíritos. Isso não se encontra em nenhum lugar da Canto nenhum, codificação. sabe? Canto nenhum. Então, são ideias pessoais que pessoas defendem como sendo doutrinárias. E aí o problema, porque muitas vezes a pessoa que diz é uma pessoa de destaque no movimento, as outras seguem, os guias de cego. Né? Mais uma outra situação aqui. Vamos comparar duas falas de Kardec. Uma em abril de 64, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e outra em Agenda, em janeiro de 68. Então ele vai dizer assim: o Espiritismo é obra do Cristo que ele mesmo preside. Preside o quê? O Espiritismo. E preside o quê? A regeneração que se opera, ok? O Espiritismo trata da regeneração, então ele preside. Mas lá, em 68, ele vai falar: o Espírito de Verdade que preside ao grande movimento regenerador. Uai, que eu sei, só tem um presidente. 2 presidentes a conflito de interesses. Então, aqui, mais uma vez, ele se entregou. Mas como esses aqui, as coisas estão muito longe uma da outra, a gente acaba não passando batido. Mas aquela outra, não. Fica claro? Paulo, inclusive, a Nelide, aproveitando, né, o ensejo, faz o seguinte questionamento. Como saber se não era esse mesmo o objetivo de Kardec? Quer dizer, ela aqui está postulando a ideia de que Kardec teria feito isso propositalmente. O que você acha disso? Nelly, pode ser, mas acontece que numa comunicação do Espírito de Verdade de Jesus, a Kardec, ele disse que ele insistiu em saber o nome, né? E ele falou assim: eu quero descrição. Para você é a verdade, eu quero a descrição. Então, Kardec não fez tudo para não soltar. Veja aqui, ele só pega nesse contrapé dele, vamos dizer assim. Porque em outro momento algum, você vai ver ele falar que o Espírito de Verdade é Jesus. Mas, no entanto, tenho uma informação que entre os documentos de Canuto de Abreu, que está lá no Centro de Documentação, esse está lá na Fundação André Luiz, que tem uma carta de Kardec, um documento de Kardec, onde ele deixa claro que o Espírito de Verdade é Jesus. Esse documento não vem a público, e quem dá notícia dele também é o Paulo Henrique Figueiredo, numa das obras dele. Tá? Ok? Então, ele sabia sim, mas não podia falar, porque ia trazer um prejuízo enorme para o movimento espírita. Tá vendo? Olha lá, o cara é louco, pode estar falando que Jesus está de volta. Cara. Os caras estão esperando Jesus voltar para o fim do mundo. Imagina que problema sério. O apocalipse, entendeu? Então, ia uma confusão danada. Então, ele sabia, e eu acredito que sim. Agora, não podia falar. Agora, ali, sem querer, ele soltou. Eu imagino sem querer, mas não posso, como se diz, bater o martelo, né? Pode ser. Porque senão ele repetiria, né? Se ele disse isso uma vez propositalmente, por que não diria outras vezes, né? Então, se percebe ali que ele foi algo realmente sem a intenção. Sem intenção. É o mais lógico. Né? Resta-nos ainda uma importante pergunta. O próprio Espírito de Verdade teria, porventura, nos deixado alguma pista? Da mensagem titulada A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o título primeiro do Evangelho segundo o Espiritismo, nós tiraram a imitação, sugestão do editor. Então, tem uma mensagem assinada pelo Espírito de Verdade, dada em Bordeaux, então, mesmo núcleo lá de Rustem. E olha, você vê, do mesmo núcleo de Rustem, Kardec ainda coloca lá, né, dentro da codificação. Nós vamos transcrever, então. Ela está lá na Revista Espírita de 1864, tá vendo? 64. Então, a comunicação do Espírito vem assim. Então, está sendo para lançar o Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, o Espírito vem assim. Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante.
que vem clarear o vosso caminho. Há 18 séculos eu vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria, e a incredulidade e o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado sobre vossa terra. Há várias moradas na casa de meu pai. Eu lhes disse há 18 séculos. Essas palavras o Espiritismo veio fazer compreender. Pergunto. Essa comunicação está no século XIX. Quem veio 18 séculos para trás? Jesus. Por ordem do meu vinho, por ordem do meu pai. Mas vamos ser mais objetivos, Arthur? Vamos, né? Vamos, né? Vamos pegar o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. O que está escrito lá? Na casa de meu pai há muitas moradas. Há várias moradas na casa de meu pai. É a mesma coisa. Só mudou a ordem aí, mas isso de menos. É a mesma coisa. Então, isso já, inclusive, responde aqui ao Canindé Espírita, que nos diz o seguinte: o Espírito de verdade seria Sócrates. O que acha? Um filósofo da antiguidade. Então, pelas explicações que você deu desde o início, mais essa... Mínima chance. Fica claro que não é, né? Até pela própria data, uma vez que Sócrates é muito mais antigo, né? Acho que tem um texto que alguém fala sobre isso, e se não me falha a memória, eu posso até estar chutando errado aqui, tá, gente? Mas tem comunicação de Sócrates na codificação. Sim, tem. Eu acho que em Prolegômenos, se não me falha a memória, ele também assina. Então, se ele assina Sócrates, o Espírito de verdade, não faz sentido. Exato. Ou um ou outro. Exatamente. Tá, mas tem comunicação dele lá na codificação. Não muitas, mas tem. Tá? Tem. Uhum. Então, com essa frase que a gente encontra em João, para mim, a identificação da autoria dessa mensagem é clara. Ponto. Voltemos ao capítulo 6 do Cristo Consolador, né, do Evangelho, onde existe, como já dito, no tópico de dentro do Espírito de Verdade, das instruções, o tópico é das instruções dos Espíritos, 4 mensagens assinadas por Espírito de Verdade. Vejamos o que pode realçar uma delas. É a item 6, porque é assim que eu já falei. Aquela que está no Livro dos Médiuns, que foi para lá. Então, lá. Vem ensinar e consolar os pobres deserdados, vem dizer-lhes que levem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, pois a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores também lhes irão enxugar as lágrimas. Olha, dor sagrada. O que aconteceu no Jardim das Oliveiras? Jesus chorou, suou sangue, não é isso? Uhum. O trabalho de vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo. Nada fica perdido no reino de vosso Pai. Em verdade vos digo, olha a verdade aí. Uhum. Os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Assinado Espírito de Verdade. Não é isso? Tem um detalhe muito interessante dessa comunicação, que também só depois de muito tempo é que eu descobri uma relação. É o que está bem em letras negrito, né, mas em vermelho, Divino Jardineiro. O que tem a ver? Aí vamos lá em João, capítulo 20, versículo 15. Madalena estava lá, ela aparece para Madalena, mas ela não sabe que é Jesus, né? Então Jesus diz para ela o seguinte: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser ele o jardineiro, ela lhe diz: Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o puseste e eu o irei buscar. Fechou agora? Por que se coloca como divino jardineiro? Ele foi confundido como jardineiro. Ele assumiu, não, sou jardineiro, sou o divino jardineiro. Cuido de quê? De suas almas. Isso aí. Pois é. Então, eu vejo nessa mensagem tudo para identificar como sendo de autoria de Jesus. Mas lá está
Quem ensinou foi o Espírito de Verdade. E aí? É. Então, é mais uma, né? Olha lá, a sétima lá. Eu sou o grande médico das almas e vos trago, e vem trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Vinde a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados. Parece que tem alguma coisa assim, não tem no Evangelho? Vinde a mim, eu vos aliviarei. Coisa assim, não tem? Tem, claro. Eu tenho que achar essa passagem aqui, porque eu acho que ela vale a pena colocar aqui, sim. Eu não tirei, mas do que eu lendo aqui, que veio na cabeça. Eu acho que tem uma palavra assim. Bom, então aqui. Não há como não as relacionar a Jesus. Essas passagens que eu li. Então, é evidente fica o estilo de linguagem que ele é próprio. Julgamos fora de propósito que Kardec tenha se enganado ou que nos deixaria ver uma coisa onde ela não está. Portanto, não temos outra alternativa senão aceitá-las como sendo mesmo Jesus. Uma vez que a primeira delas, conforme vimos, que é a mensagem 5 do Evangelho, em Livro dos Médios, leva a sua assinatura. Ou seja, no Livro dos Médios tem a assinatura de Jesus, no Evangelho do Espírito de Verdade. Depois de tudo isso que já vimos, ainda resta uma última pergunta a responder. Qual foi a relação do Espírito de Verdade para com Kardec? Março de 1856. Allan Kardec estava em seu escritório, escrevendo um texto, quando, por várias vezes, ouviu repetidas batidas. E é aqui que eles falam da batida, sabe? Uhum. Isso não é prática ele fazer batida, né? Comunicar-se pela batida. Cuja causa não logrou sucesso encontrá-la. No dia seguinte, na casa do Sr. Roland, ele interrogou o espírito Zéfiro sobre a origem das batidas. Em obras póstumas, vamos ler o seguinte. Ouviste, sem dúvida, o relato que acabo de fazer. Poderia dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Era teu espírito familiar. Agora, presta atenção que aqui que eu disse que ia falar de novo Kardec. Em nota, Kardec explica. Nessa época, ainda não se fazia distinção nenhuma entre as diversas categorias de espíritos simpáticos. Dava-se-lhe a todos a denominação geral de espíritos familiares. Indagado sobre o porquê das batidas, Kardec obteve como resposta que havia um erro no que estava naquela ocasião escrevendo. Fato que depois se confirmou, ou seja, depois Kardec achou o erro. Por que fim foi ele bater daquele modo? Querer comunicar-se contigo. Então, é Zé que está respondendo ainda, né? Uhum. Poderia dizer-me quem é ele? Pode perguntar a ele mesmo, pois ele está aqui. Aí, meu espírito familiar, toda a época, todos os espíritos chamam de espírito familiar, né? Quem quiser que sejais, agradeço-te o me teres vindo visitar. Como sentirás dizer-me quem és? Aqui, ó. Para ti chamar-te-ei a verdade. E todos os meses, aqui durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Lembra lá que foi falado que se comunica raramente? Sim. Todos os meses, 25 minutinhos. 25, não, 15, né? 15 minutos. Isso. Estou aqui para observar. O nome de verdade que eu tomasse constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Talvez, pelo menos, é um guia que te protegerá e ajudará. Então, o próprio Espírito da Verdade está falando para Kardec que é um guia dele. Obviamente que eu entendo esse guia como um guia da missão de trazer a codificação. Dentro desse contexto. Né? Poderei evocar-te em minha casa? Sim, para te assistir pelo pensamento. Olha, se o Kardec captava o pensamento do Espírito de Verdade, como é que ele não pode ser médio? Não diz isso também por aí? Uhum. Mas, para a resposta... pode falar. Não, exatamente. É uma boa lembrança, né? Existe essa ideia aí de que Kardec não possuía nenhum tipo de mediunidade, só que confundem, né? Mediunidade ostensiva com uma não tão ostensiva. Exatamente. Mais intuitiva, né?
Aí continua lá. Mas, para respostas escritas em tua casa, só daqui a muito tempo que poderás obtê-las. Terás animado na terra algum personagem conhecida? Já te disse, para ti era a verdade. Isto, para ti, quer dizer discrição. Lembra que eu falei disso? Uhum. Nada mais saberás a respeito. Ponto. Então, mesmo que ele tivesse, que eu imagino que ele ficou sabendo, né? Depois, ele não ia dizer por causa disso. Foi pedido discrição. Foi pedido. Uhum. E aí, imagina, vamos voltar de novo. Imagina Kardec chegando lá, gente, o Jesus é meu guia, está aqui para trazer o Espiritismo para vocês. Nós estaríamos falando de Espiritismo aqui hoje? Eu imagino que não. Certo? Sem chance. Em abril de 1956, 15 dias depois dessa manifestação, numa realizada na casa de Sr. Baudin, das 3 respostas dadas pelo Espírito de verdade a Allan Kardec, destacamos esta. Disseste que serás para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo, dentro de certa ordem de coisas. Mas, poderia dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? Olha a resposta. Neste mundo, a vida material é muito de ter-se em conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então, essa ideia de quem só puder pedir para os espíritos coisas para a nossa elevação espiritual não funciona. Tem coisa, dificuldade da vida, você pode pedir sim. Receber ou ganhar é outra história. Aí vai do merecimento, da circunstância, de sua programação espiritual, tudo mais. Mas o que você pediu, você pode sim. Por que não? Não está aqui, o Espírito de Verdade não diz que estaria ajudando Kardec, mesmo nas partes material da vida, vamos dizer assim, para ficar bem claro. Está aí. Imagine Kardec passando fome, sendo despejado. Como é que ele iria continuar a sua missão? Então, tinha que ser ajudado também, né? Claro. Após essa resposta, Kardec, em nota, esclarece a respeito do Espírito de Verdade. A proteção desse Espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, então aquele de um filósofo já foi, né? Jamais de fato me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens, então ele, de novo, o presidente, né, o coordenador, se manifestou em todas as circunstâncias de minha vida, que era a me remover dificuldades materiais, a me remover dificuldades materiais, cara. Que era me facilitar a execução de meus trabalhos. Então, coisa que ele trabalhar chegava na mão dele, vamos dizer assim. Né? Que era, enfim, a me preservar dos efeitos da malignidade dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência. Cara. Impressionante. Em setembro, agosto de 1863, Kardec recebe mais mensagens, das quais destacamos. São 2, tá? Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis. Essa mensagem tem a cara de Erasto, tá? Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do mestre de todos nós, é de Erasto, que te protege de um modo muito particular. Aí a outra mensagem. Nossa ação, sobretudo do Espírito de Verdade, é constante a teu redor. E tal que não pode recusá-la. Olha você ver. Com essa obra difícil, começa a livrar-se dos seus alicerces. Bom, guia de todos nós e mestre de todos nós. Né? A ação é constante. Então, está aí o reconhecimento por parte dos espíritos, aqui de cima, com certeza de Erasto, de que o guia de Kardec é o Espírito de Verdade. Guia na missão de trazer a codificação. Vamos focar só, restringir só isso, tá? Okay? É fácil comprovar que Allan Kardec reconhecia o Espírito de Verdade como seu guia espiritual, conforme se vê em seus escritos publicados na Revista Espírita. Sim, senhores. Este fato é não só característico, mas é providencial.
Eis a este respeito que me dizia ainda ontem, antes da sessão, o meu guia espiritual. 2 pontos. O Espírito de Verdade. Revista Espírito de 1861. Então, é o próprio Kardec está falando. Diante de tudo isso, só podemos concluir que é isso. Diz tudo, né? Não tem jeito. Eu não, assim, de tudo que eu levantei, eu não tenho como pensar de outra forma. Ou seja, Jesus era o guia de Kardec. Jesus estava à frente da doutrina espírita. Uhum. E ponto. Né? Se dermos crédito ao que Emmanuel, em A Caminho da Luz, disse no Codificador, a possibilidade do Espírito de Verdade ser o guia espiritual é bem real. Então, Emmanuel diz lá o seguinte: um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta. E quando ele fala dos mais lúcidos discípulos, não quer dizer que ele esteve lá na época de Jesus com ele, não. Todo mundo que segue Jesus é discípulo de Jesus. Não vem com essa, então aquele é João Batista. Não tem nada a ver. Né? Compenetrado de submissão consoladora, e 2 anos antes de Napoleão Bonaparte, sagaz imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Allan Kardec. Então, um dos mais lúcidos discípulos de Cristo é Kardec. Olha o livro. Olha o nível de evolução do cara. Né? Revista Espírita, janeiro, foi publicado um artigo, Ensaio sobre a Interpretação da Doutrina dos Anjos Decaídos, sob a qual houve várias mensagens dos espíritos. Dentre elas, destacamos essa aqui não tem identificação de quem foi. Tá? Sobre esse artigo, não tem senão poucas palavras a dizer, senão que é sublime de verdade. Nada há a acrescentar, nada há a suprimir. Bem felizes aqueles que unirem fé a essas belas palavras, aqueles que aceitarão essa doutrina escrita por Kardec. Kardec é o homem eleito por Deus para a instrução do homem desde o presente. Opa, Kardec, o homem eleito por Deus, então foi escolhido. Então não é qualquer um. Né? E aí vem lá, agosto de 63, na mensagem a respeito da imitação. Ao te aconselharem, os espíritos conheciam a solidez de tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Então, o Kardec era conhecido pelos espíritos, entendeu? Pelos os feitos passados, vamos dizer assim, ok? Entretanto, amigo, fica sabendo bem que foste feliz até o presente, mas que é chegada a hora das dificuldades. Tenho, porém, fé em ti, como tem fé em nós. E sei que a tua fé, presta atenção, é das que transportam montanhas a fazer caminhar por sob as águas. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco, conta sobretudo com a grande alma do mestre de todos nós, que te protege de modo tão particular. Ô, cara. Não então, tem jeito. Não tem jeito. E Kardec, eles conheciam Kardec, então foi escolhido por isso tudo. Sim. Não é porque ele era bonito, entendeu? Entendeu? É isso. Ele tinha todas as condições necessárias para levar à frente um projeto que talvez um outro ia falhar, não ia dar conta. Então, vamos dizer assim, ele foi escolhido a dedo, cara. Né? Então, dentro do contexto, é o que eu digo, Kardec não é qualquer um. Inclusive, tratamos disso quando você nos trouxe, né, nos primeiros Polêmicas Espírita, a tese, né, de que Chico Xavier teria sido a reencarnação de Allan Kardec, e nós já adiantamos essa questão toda aí, que você hoje se aprofunda ainda mais. Sim. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, aqui nós já falamos várias vezes, tem uma mensagem, que é a de 6, vamos voltar a ela, já lembrar. Em verdade vos digo, estou convosco, o meu apóstolo vos instrui. Quem está assinando essa mensagem? O Espírito de Verdade. Nós estamos identificando o Espírito de Verdade como sendo Jesus. Então, Jesus está falando de Kardec. Ó, o meu apóstolo vos instrui, cara. Quer mais?
E aí, voltando àquela questão que nós falamos semana passada, você acha que uma pessoa desse nível seria racista? Cara, sinto muito. Filosofia espírita o Espírito Miramês, né, que digitou essa obra, são vários fascículos, 20 e tantos fascículos, através do João Nunes Maia, e o prefácio é de Bezerra de Menezes. Né? Aqui nós vamos pegando os prefácios no volume 8. Allan Kardec foi escolhido no mundo espiritual para a missão de selecionar as mensagens, coordená-las e dar algumas explicações para a maior nitidez do livro de ouro da doutrina espírita. Quando o codificador do espiritismo estava maduro para o grande empreendimento, maduro, olha para você ver que interessante, para o grande empreendimento, veio Jesus em espírito, olha, nos planos da terra, ter com ele, e o mestre soprou em seus ouvidos um magnetismo divino. Olha a comunicação em pensamento lá. De modo que ele pudesse, com mais clareza, selecionar as mensagens para o conteúdo do livro em questão. Todo mês ele voltava pessoalmente, um quarto de hora, todos os meses. Olha como é que as coisas estão fechadas. Se assim podemos dizer, renovando o sopro de luz no coração do seu discípulo. Mais um que fala. Com alguns minutos da presença do Divino Senhor, ele ficava pouco tempo, o gigante do amor e da sabedoria ficava renovado. Gigante do amor e da sabedoria, quem que está falando de quem? Kardec, meu amigo. Uhum. Kardec, aqui que tem a informação que eu passei lá da obra de Carnot de Abreu. Depois, o Paulo Henrique Figueiredo é o editor dessa revista, Universo Espírita. Então, como eu tenho essa revista, eu assinava essa revista, eu tenho essa também. Então, ele vai falar que nos documentos de Carnot de Abreu, né, ele encontrou, tinha um documento lá, que Kardec falando disso aí. Então, vamos ver o que ele fala a respeito desse documento. Pois bem, as cartas estão sendo agora mantidas pelo neto de Canuto. Numa delas, depois de comentar as dificuldades da divulgação do espiritismo, Kardec afirma que soube, por meio de comunicação mediúnica, o fato do Espírito da Verdade ser Jesus. Esse documento não apareceu ainda, pode aparecer. Então, eu torço para aparecer, porque aí acaba a polêmica. Agora, se não aparecer, por mim, com as informações que eu consegui levantar, eu me dou satisfeito. Já é o suficiente, aparecendo ou não. Pois é, mas tem gente que não aceita, né? Que ainda quer mais prova do que então não posso fazer nada, né? Mas está aí a informação. É que também não quer pesquisar, né, Paulo? Quer aquela informação ali toda certinha, curtinha. Se pesquisar, pronta, né? Encontra. Prontinho. E aqui nós vamos trazer um pesquisador, um escritor renomado, que é Hermínio de Miranda, né? Então, na obra dele, As Mil Faces da Realidade Espiritual, ele vai dizer assim: não há como duvidar, portanto, de que, em algum momento, presumivelmente entre 1861 e 1863, Kardec foi informado de que o Espírito de Verdade era o próprio Cristo. Concluímos que o Espírito de Verdade é realmente Jesus, pelos seguintes motivos apresentados ao longo desse estudo: informação dos Espíritos, pela fala de Kardec, pelo Evangelho e pela comunicação do Espírito de Verdade. E eu fecho usando uma frase de Kardec: se tenho razão, os outros acabarão por pensar como eu. Se estou errado, acabarei por pensar como os outros. E ponto. Então, eis o homem. Essa imagem é linda. E dizem que quando o autor apresentou a imagem ao público, veio um speed porco, né? Sempre tem speed porco, né? Sempre. Questionando. Falou assim: pô, mas essa pintura sua está errada, está faltando a maçaneta da porta. Aí o autor falou assim: não, meu amigo, essa pintura está certíssima. Porque, na realidade, essa porta representa o seu coração.
Jesus bate à porta e ela é só aberta por dentro, ou seja, só você pode abrir. E ele não vai abrir para você. E pronto. Então, essa que é a grande diferença de Jesus no Espiritismo. Ok? Ele bate a porta, nós vamos abrir ou não. Ok? Este artigo meu, nas versões bem menores, foi publicado no Jornal Espírita da Federação Espírita do Estado de São Paulo no ano de 2005, na Revista Internacional do Espiritismo, em 2008, na Revista Espírita Histórica e Filosófica em 2010, julho, agosto, setembro, na Revista Espiritismo e Ciência, que hoje ela não é publicada mais, da Mídia Editora, em 2013. Isso nós estamos colocando apenas para mostrar o seguinte: não se publicaria se não tivesse uma linha lógica de raciocínio. Tá? Então, os editores não vão publicar um artigo que está todo furado, todo sem fundamento. Que eu acho que é, que eu acho que não é. E eles não vão publicar. Então, somente para mostrar isso. Tá? Para mostrar que tem atrás desse artigo pessoas que analisaram e aceitaram. Fora que eu já mostrei que alguns estudiosos também aceitam essa tese de uma forma tranquila, né? Sem relutância nenhuma. Bom, aqui está a referência bibliográfica que nós trabalhamos para montar esse estudo. E esse livro, como eu disse, está em formato digital. Atualmente ele está com 208 páginas no A5, né? Então em A4 seria 100 páginas. Né? Ele está lá disponível no meu site para quem quiser. É só entrar no meu site lá, www.paulosnetos.net, e buscar uma categoria chamada e-book. Põe na ordem alfabética, você vai encontrar ele fácil. Tá? Eu deixo também meu e-mail. Se tiver alguma dificuldade, também pode passar e-mail, nós passamos para a pessoa, explicamos qualquer coisa. Ok? Bom, Arthur, quem tínhamos para falar desse tema é isso. Bem, tivemos aqui algumas perguntas, várias perguntas, né? O pessoal participou bastante hoje, né? Assim como as outras vezes, mas particularmente hoje até foi mais, né? Em função desse tema aí tão intrigante, tão interessante. E selecionamos aqui algumas, né? O Daniel Rosa de Assis faz a seguinte pergunta: dentro da magnitude e superioridade espiritual infinita de Jesus, seria da sua autoria as mensagens do Espírito de Verdade, designando sua falange para ditar a médium com Allan Kardec? Bem, esse final aí eu não entendi bem, né? Mas pelo que ficou claro, Jesus e o Espírito da Verdade, né, são o mesmo Espírito. Não existe nenhuma dificuldade em um espírito puro se comunicar com os homens. Sim. Tá? Agora eu pergunto, o que é mais difícil para um espírito que está lá no mundo celeste? Se comunicar, vamos supor, telepaticamente com os homens ou encarnar no planeta dos homens? Só isso. Jesus fez os dois, por que não? Sim. Agora que nós endeusamos de tal forma Jesus como se ele fosse inacessível a nós. Quando, na verdade, ele nunca se colocou nessa forma. Nunca se colocou. E observa o seguinte, que eu busquei 3 fontes fora. Eu não lembro se no e-book tem mais. Mas aqui no trabalho eu mostrei 3 fontes fora da codificação que tem essa mesma informação. Então, por que não acreditar? Então, me dá um bom motivo para não aceitar. Mas só isso. Essa ideia, né, que vem do catolicismo, de que está numa esfera espiritual inacessível, no céu que é inacessível, que os espíritos que estão lá, né, não podem se comunicar conosco que estamos aqui. Isso ainda, né, reverbera na cabeça de algumas pessoas, né? Bem, a Ana Cristina Lima faz aqui uma pergunta: quais médiuns recebiam as mensagens de Jesus e do Espírito da Verdade? Ana Cristina, na verdade, é uma coisa que eu não pesquisei assim, não, mas é interessante. Mas o que a gente vê em Kardec é que, em certos casos, ele omitia o nome dos médiuns. Sim. Tá? Mas justamente para não ficar... Então, você viu lá na mensagem, lá no livro dos médiuns, essa mensagem foi recebida pelos melhores médiuns da Sociedade de Espírito de Paris. Por que ele não falou qual era o médium que era?
Então, ele deixou genérico, tá? Mas é uma situação que talvez é interessante eu pesquisar para saber se tem os médios. Mas eu, em princípio, já diria que não, mas eu não posso afirmar sem pesquisar, mas eu acho que é meio difícil, mas tudo bem, né? Ok, tem mais uma aqui. Da mesma Ana Cristina Lima, né? Porque a mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo não é idêntica à que está no Livro dos Médiuns. Você, inclusive, falou disso hoje, né? Foi Kardec que alterou a mensagem ou foram duas mensagens parecidas, uma de Jesus e outra do Espírito da Verdade? Ana, o que eu disse é o seguinte: ocorreu um pequeno ajuste na mensagem, tá? E esse ajuste que Kardec fez não prejudica em nada o teor da mensagem, ou o conteúdo da mensagem. E aí eu acabei esquecendo, mas teve uma situação que nós colocamos, não sei se foi a semana passada, que Kardec ajustou a mensagem de um espírito. Eu estou para falar que é Erasto, mas não tenho muita certeza se é Erasto, não. De um espírito, e ele, afinal, você agradeceu por Kardec ter ajustado, só ficou melhor que estava. Né? Ficou melhor que estava. Então, os espíritos não têm essa muita preocupação com isso. Porque você pegar a fala de um espírito e falar algo que ele não falou, isso é adulteração. Sim. Tá? Mas se você pegar a fala de um espírito e ajustar essa fala a um linguajar da sua terra, ou comum da sua época, isso já não é. Desde que mantenha o mesmo teor. Ok? Então, esses ajustes são possíveis, sim. Não vejo nenhuma dificuldade. Se você pegar a mensagem lá, a quantidade de coisa que mudou é muito pouca no contexto tal ou numa quantidade de palavras. Então, não faz muita diferença. Realmente. O teor permaneceu exatamente o mesmo. Como Kardec. Kardec era um gramático de mão cheia, né? Então, agora, tem aí hoje eu faço confusão. Não sei se é no livro dos Espíritos que vai falar da categoria dos espíritos, vai dividir por classes. É a questão mais que 100, sei lá. Então, o espírito de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, né? E quando Kardec vai falar das atribuições dos espíritos puros, ele vai falar que eles são designados por Deus a missões especiais. E eles vamos dizer, serão os que coordenam o governo dos mundos. É mais ou menos essa ideia, tá? Então, essa ideia de um espírito puro coordenar o governador de um planeta não é fora da codificação, não. Sim, tem essa ideia, tá? Inclusive, eu tenho um artigo, depois está lá no meu site, Jesus, espírito superior ou puro, e o governador da Terra. Então, faz os dois questionamentos, tá? Tá lá no meu site, está disponível lá, então lá passa essas informações para vocês a respeito dessas possibilidades. Não vejo dificuldade nenhuma, né? Isso aí, perfeito. Exatamente. Perfeito, muito bom. Bem, tá aí, pessoal, mais um estudo aí. Percebam que é bastante coisa, né, que o Paulo aí apresentou, o que não poderia deixar de ser diferente, né? Quer dizer, em espiritismo, realmente, em tudo que se faz, demanda realmente muita pesquisa, muito estudo, e a gente realmente tem que ter a humildade de, por vezes, né, mudar de ideia em função das evidências que são demonstradas, né? Então, inclusive, essa ideia mesma de Jesus, do Espírito da Verdade ser Jesus, não é só defendida pelo Paulo no meio espírita, né? Há outros também grandes pesquisadores, como o próprio Cosme Massi, o Sérgio Aleixo também tem um livro dedicado a isso, né? E todos chegando, mesmo sem se comunicarem, chegando às mesmas conclusões, né? Então, isso realmente é bastante interessante. Então, Paulo, suas considerações finais para a gente, então, rumar para o nosso encerramento. Tá, eu só gostaria de sugerir aos interessados que pudesse ler o e-book, porque lá a gente é mais abrangente. Sim. E eu gostaria até mesmo o seguinte, se perceber que tem alguma coisa que não está batendo, que não está legal, que está furado, vamos dizer assim, por favor, me avise, porque eu não me coloco como dono da verdade. Eu quero passar a verdade, mas dono da verdade eu não sou. Então, se tiver alguma coisa errada, ou nós vamos tirar, ou modificar, ou pesquisar mais para descobrir.
tá? Agora, o que eu sempre disse é o seguinte, toda vez que alguém questionou um texto meu que está assim, assado, eu fui pesquisar e aumentei o texto. Então, não tem problema, não tem medo, não. E agradeço aí a participação de todas, a presença de todos. Espero que tenha sido claro dentro da exposição. A minha convicção está formada, está tranquila. Agora, se mesmo assim pessoas falar, Paulo, sei lá, não sei, não tem problema, gente. É como sempre estamos falando, né? Não temos intenção de forçar ninguém a nossa crença, a nossa convicção. Né? Nós fornecemos os dados, que é o nosso papel de pesquisadores, os dados estão, os elementos estão aí, cada um possa tirar a sua conclusão. E agradeço, então, a participação de todos, e aí o Arthur pela condução da nossa live. Perfeito. Como você bem disse, né, não temos nenhuma pretensão de doutrinar ninguém, né, de convencer ninguém, mas apresentar, né, como temos feito aqui, argumentos que nos parecem sólidos o suficiente, né, para serem aí apresentados, e cada um vai tirar aí as suas próprias conclusões. Bem, agradecemos, portanto, a presença de todos, né, realmente muito feliz aí com a participação de amigos, de confrades, enfim, cada vez aumentando mais essa família polêmica espírita, e aguardamos vocês, né? Põe o site de novo aí, o link do meu site de novo. Sim, vamos lá. Um momentinho só, deixa eu só achar aqui. Que eu coloquei aqui justamente para a gente... Um momentinho só que está lá em cima. Prontinho, já achei aqui, ó. Pronto. Isso, falou. Obrigado. Tá aí, pessoal, ó. www.paulosnetos.net, né? Ao longo da exposição do Paulo, eu também apresentei aqui várias vezes para as pessoas que fossem chegando, né? E também para que vocês, né, ajudassem na memorização aí. Então, farto material, tudo gratuito para vocês baixarem, né? Enfim, terem acesso a isso tudo com a maior facilidade possível, tá bom? Bem, então, espero vocês na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário de 8 da noite, né? Lembrem-se do horário, 8 da noite, né? Trazendo, obviamente, mais um Polêmica Espírita. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.